Quando tudo parecer sem sentido, encontre esperança na presença de Deus. Há perguntas que só são respondidas no silêncio quando aprendemos a esperar. E é justamente nesse espaço de espera que a transformação começa. No silêncio da noite, nenhuma voz audível responde, nenhum milagre instantâneo acontece, mas algo muda. Uma paz que não pode ser explicada começa a descer sobre o coração. O corpo ainda está cansado, os problemas ainda não se resolveram, mas dentro dessa pessoa nasce algo diferente. E é nesse estado que você se torna mais sensível à voz de Deus, mais capaz de perceber o próximo passo, mais disposto a confiar no caminho que Ele está preparando para você. Ao aprender a parar, você não perde tempo, você ganha vida. Passamos grande parte da vida tentando parecer fortes. Aprendemos desde cedo a engolir o choro, a disfarçar a dor, a sorrir para não preocupar os outros. Entregar é agir quando é hora de agir e descansar quando é hora de descansar. É fazer o que está ao seu alcance e deixar nas mãos de Deus o que está além da sua força. É tirar o fardo que estava esmagando o peito e colocá-lo diante do altar, confiando que Ele sabe o que fazer com aquilo. Essa atitude traz uma paz que é difícil de explicar para quem nunca experimentou. Isso te dá confiança para acreditar que o mesmo Deus que cuida dos detalhes vai cuidar também das grandes questões da sua vida. É como construir um histórico de experiências com Ele. Quanto mais você lembra do que Ele já fez, mais coragem tem para confiar no que Ele ainda vai fazer. Essa escolha, porém, costuma aprofundar o sofrimento. Caminhar sozinho pode parecer uma forma de proteção, mas na prática se torna um peso ainda maior. Quando você se afasta de tudo e de todos, a solidão começa a amplificar os pensamentos mais sombrios e a esperança vai se tornando cada vez mais frágil. Sinta a leveza de uma vida reorganizada, a esperança de um coração renovado, o sorriso que surge ao perceber que é possível sonhar de novo. Essas emoções são importantes porque elas já começam a preparar o seu corpo e sua mente para viver essa realidade. Não permita que o medo tenha a última palavra. Não permita que a dor dite os próximos passos. Escolha a esperança, escolha a fé, escolha caminhar de cabeça erguida, sabendo que o Deus que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Quando a vida parece perder o sentido, é como se uma sombra se estendesse sobre tudo. As cores ficam opacas, os sons se tornam distantes e até os dias mais ensolarados parecem cobertos por uma névoa que não se dissipa. O coração começa a bater mais lento, como se cada pulsação carregasse o peso de um mundo que parece desmoronar. Mas há também aqueles que, mesmo com o coração em pedaços, encontram forças para olhar para o alto e dizer: Deus, eu preciso de ajuda. É nesse ato de honestidade que algo começa a mudar. Deus não exige que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você dê espaço para Ele agir. Ele entende cada detalhe que você tenta esconder dos outros. Entende o motivo do nó na garganta, das lágrimas que caem sem explicação, do cansaço que você não consegue descrever. A fraqueza que parecia um obstáculo se transforma no lugar onde Deus manifesta seu poder. Permitir-se ser vulnerável também abre portas para relacionamentos mais saudáveis com outras pessoas. Essa honestidade cria intimidade com o Criador. Não é sobre ter a vida perfeita para falar com Deus, é sobre falar com Deus exatamente no estado em que você está. Esse tipo de oração, nascida da dor, costuma ser a mais poderosa. Ela não vem da razão, mas do coração. Ela não é superficial, ela vem das profundezas da alma. Faça dela o seu escudo, a sua defesa, a sua resposta ao desespero, porque quando a palavra de Deus se torna viva dentro de você, nenhuma tempestade é capaz de te derrubar. Muitas vezes, passamos a vida esperando por grandes milagres, por acontecimentos extraordinários que provem de uma vez por todas que Deus está agindo.
A gratidão vai reacender em você uma chama que o desespero tentou apagar. E essa chama será a luz que vai te guiar para fora da tempestade. Toda dor carrega em si o potencial de transformação, mas é preciso coragem para olhar para ela de frente e decidir que ela não será apenas motivo de sofrimento, mas de aprendizado. Este é um momento sagrado. Não é um vazio sem sentido, é um espaço intencional, um encontro entre você e Deus. É no silêncio que a voz dele se torna mais clara, é na pausa que o coração se abre e é na quietude que a alma encontra descanso. É hora de tomar uma atitude prática. Compartilhe nos comentários o que mais tocou você, o que Deus falou ao seu coração ou qual decisão você tomou a partir desta mensagem. É nesse ponto que muitas pessoas se perguntam se ainda existe esperança, se ainda existe motivo para seguir em frente, se Deus continua ouvindo suas orações. Essas perguntas são mais comuns do que se imagina, mas poucos têm coragem de admitir que as fazem. A alma, cansada de lutar, busca uma resposta, uma fagulha de luz que possa reacender algo dentro de si. É aqui que a história começa a mudar, porque aquilo que parece o fim pode ser, na verdade, o convite para um recomeço. Esse silêncio não é um sinal de rejeição, é um espaço onde algo profundo está acontecendo. Deus não é indiferente à sua dor. Quando ele parece em silêncio, é porque está trabalhando em um nível que você ainda não consegue enxergar. Visualize-se deixando essas coisas irem, uma por uma, até sentir que o coração está mais leve. Repita esse exercício quantas vezes precisar. Com o tempo, você vai perceber que esse pequeno hábito se torna uma âncora, um refúgio para onde você pode voltar sempre que o mundo tentar te engolir. É dizer para si mesmo: eu não consigo mais sozinho, eu preciso que Deus assuma. Essa decisão exige coragem, porque a mente insiste em tentar resolver tudo, encontrar soluções, prever cada passo. Queremos saber o resultado antes de confiar, mas fé não é ter todas as respostas. Fé é escolher confiar mesmo sem enxergar o próximo capítulo. Entregar radicalmente é um ato de rendição total. Uma forma prática de cultivar esse olhar é registrar diariamente algo pelo qual você é grato. Pode ser algo simples. Hoje agradeço porque tive forças para levantar. Hoje agradeço pelo café quentinho que me confortou. Hoje agradeço pela mensagem que recebi de um amigo. As lágrimas que pareciam cair em vão se tornam sementes de transformação. Cada perda pode te ensinar sobre valor. Cada decepção pode te mostrar onde está a sua verdadeira segurança. Cada ferida pode te ensinar sobre perdão. Porque uma das formas mais poderosas de se curar é ajudar alguém a se curar também. O apoio espiritual que vem de caminhar junto é o que sustenta muitos nos momentos mais difíceis. Imagine-se agora em um lugar de paz. Pode ser um campo ao nascer do sol, uma praia ao entardecer ou um jardim tranquilo. Visualize-se sentado, sentindo o vento tocar o rosto, ouvindo apenas sons suaves ao seu redor. Enquanto respira, perceba como o corpo vai relaxando, como os ombros deixam de estar tensos, como a mente vai se acalmando. Esses pequenos atos são como lenha colocada na fogueira da sua fé. E quanto mais você os pratica, mais forte essa chama se torna. Logo você perceberá que ela é capaz de iluminar não só o seu caminho, mas o caminho de outras pessoas ao seu redor. Não é coincidência você estar aqui agora, ouvindo esta mensagem, mesmo que parte de você não saiba explicar o motivo. Deus usa circunstâncias, encontros e até o desespero para nos levar ao ponto exato em que conseguimos ouvi-lo com clareza. Deus ouve cada palavra, mesmo aquelas que você não consegue pronunciar. Ele vê cada lágrima que escorre no silêncio da noite. E mesmo que você não perceba de imediato, Ele está se aproximando. É como se o vento que sopra na estrada se tornasse mais suave, como se a escuridão começasse a dar sinais de que a aurora está perto.
Talvez você esteja nesse exato ponto, orando sem resposta, sentindo que sua vida está suspensa no ar. E eu quero te dizer, continue buscando, continue falando com Ele. Continue apresentando sua dor, mesmo quando parece que nada acontece. Cada oração é ouvida, cada lágrima é registrada. A esperança é uma escolha que se renova a cada manhã, uma escolha que diz: hoje eu decido acreditar. Hoje eu decido confiar que Deus está no controle e que minha vida está em suas mãos. Essa decisão não é sempre fácil, porque a mente insiste em lembrar do que deu errado, das portas que se fecharam, das dores que ainda não foram curadas. Mas é justamente nesse cenário que a esperança se fortalece, porque ela não depende do que você vê, depende de em quem você crê. Quanto mais você mergulha nessas verdades, mais sua mente se fortalece contra as mentiras que tentam te fazer acreditar que tudo está perdido. As promessas de Deus são o antídoto contra o desespero, a lembrança constante de que Ele está no controle. É como se, ao agradecer, ligássemos uma lanterna que ilumina o caminho em meio à escuridão. A gratidão não muda apenas a nossa percepção, ela muda o ambiente espiritual ao nosso redor. Ela abre portas para milagres, porque Deus se agrada de um coração grato. Pode ser um grupo de estudo bíblico, uma célula, um amigo de oração, um mentor espiritual. O importante é que você não caminhe sozinho. A fé se fortalece quando é compartilhada. As palavras ditas ressoam dentro de você, geram confiança e despertam força. Quanto mais você repete, mais firme essa verdade fica em você. Faça disso um hábito diário. Pode ser perdoar alguém que você tem carregado no coração há tanto tempo, soltando um peso que tem te acompanhado há anos. Pode ser procurar ajuda profissional para lidar com uma dor emocional, reconhecendo que cuidar da mente também é parte da vontade de Deus. Cada pequena decisão cria movimento, e esse movimento gera mudança. Então, saia deste momento com o coração cheio de propósito. Viva como alguém que foi tocado pela presença de Deus. Leve essa esperança para os lugares onde for. A sensação de vazio que parece gritar dentro de você pode ser, na verdade, um chamado silencioso para olhar para ele de um jeito novo, mais profundo, mais verdadeiro. Quando tudo ao redor se torna barulho e nada faz sentido, Deus sussurra no coração, e esse sussurro é poderoso o suficiente para quebrar o caos que domina a mente. Ele não está distante, não está indiferente ao que você sente. A solidão que antes doía se transforma em um encontro de intimidade com o Criador. E quando isso acontece, você descobre que nunca esteve realmente sozinho, apenas não estava olhando na direção certa. Permita que o silêncio molde seu coração e fortaleça sua confiança. E quando a resposta chegar, porque ela vai chegar, você vai perceber que o silêncio não foi tempo perdido. Foi o tempo em que Deus estava te preparando para viver algo muito maior. Vivemos em um mundo que não para. São notificações que chegam a cada segundo, prazos que nos pressionam, cobranças internas que não cessam. É como se a oração abrisse uma janela e deixasse entrar ar fresco em um ambiente sufocante. Você passa a respirar melhor, a enxergar com mais clareza e a sentir que existe um caminho possível para seguir. A oração também pode transformar a maneira como você vê a própria dor. Em vez de se tornar apenas um fardo, ela começa a se tornar combustível para a fé. Relembrar as promessas bíblicas também ajuda a manter o foco no que é eterno e não apenas no que é momentâneo. A dor que você sente hoje é real, mas não será para sempre. As dificuldades que parecem intransponíveis têm prazo de validade. A Bíblia nos ensina a dar graças em tudo, e isso inclui os dias bons e os dias ruins. Não porque tudo o que acontece é bom, mas porque Deus é bom mesmo quando tudo parece ruim.
A gratidão nos conecta com essa verdade. Ela abre nossos olhos para enxergar o cuidado dele nas coisas pequenas, mesmo no meio da tormenta. É aquele amigo que manda uma mensagem no dia em que você mais precisava ouvir algo. É a oração feita por você quando você não tinha forças nem para falar. É o convite para participar de algo que te tira da inércia e te lembra de que a vida continua. E ao receber esse apoio, você também aprende a oferecê-lo. Sua própria dor se transforma em ferramenta para acolher e encorajar outros. Cada pensamento positivo sobre o futuro é como uma rega sobre essas sementes, ajudando-as a crescer. Veja também as áreas que hoje parecem mais frágeis sendo restauradas. Eu abro mão do que me prende e caminho em direção ao que me liberta. Essa oração simples tem um poder enorme, porque ela abre a porta para que o Espírito de Deus entre e comece a reorganizar tudo dentro de você. A transformação verdadeira não é algo que você força com as próprias mãos, ela é fruto da parceria entre sua decisão e o agir de Deus. Pelo contrário, Ele está mais próximo do que nunca, esperando apenas que você dê o primeiro passo para se aproximar. O coração humano tem a tendência de buscar respostas imediatas, soluções rápidas, atalhos para fugir da dor. Mas há dores que só podem ser curadas no tempo de Deus. Você pode até estar cercado de pessoas, mas por dentro se sente sozinho. Ninguém parece perceber o que acontece aí dentro, e mesmo que percebam, você tem medo de falar porque não quer ser um peso para ninguém. Então guarda tudo para si, engole o choro, força um sorriso e segue. Só que à noite, quando o silêncio chega, a mente se torna ainda mais barulhenta. Os pensamentos parecem gritar, as memórias voltam com força e o coração dispara. Parar e respirar é uma forma prática de lembrar que a vida não é apenas sobre fazer, é sobre ser. Ser presença, ser filho de Deus, ser alguém que vive em paz, mesmo em meio ao caos. Esse é o momento em que o coração encontra descanso, que a mente se acalma e que a alma é renovada. O que Deus deseja é verdade, é autenticidade. Até o choro sem palavras é uma forma de oração, porque Ele entende o que sua alma quer dizer. Cada lágrima é como uma mensagem enviada ao céu, e nenhuma delas é ignorada. A Bíblia diz que Deus recolhe as lágrimas de seus filhos como se fossem preciosas, e isso mostra o quanto Ele se importa com o que você sente. As promessas de Deus, ao contrário, permanecem para sempre. Quando você entende isso, a esperança deixa de ser algo distante e passa a ser uma realidade presente. Você começa a enxergar além do problema e a se agarrar naquilo que é firme e seguro. Praticar a gratidão no meio da dor é um dos exercícios mais desafiadores, mas também um dos mais recompensadores. É possível começar de forma simples, listando mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato no final do dia. Pode ser algo pequeno, um sorriso recebido, uma música que trouxe conforto, uma palavra de encorajamento. Jesus mesmo disse que onde 2 ou mais se reúnem em seu nome, Ele está presente. Isso significa que existe um poder especial na comunhão. Algo sobrenatural acontece quando nos unimos para buscar a presença de Deus. Talvez você tenha se decepcionado com pessoas no passado e por isso sente dificuldade de se aproximar de novo. Esse exercício de silêncio guiado pode se tornar parte da sua rotina. Não precisa ser longo, pode ser apenas 5 minutos no início do dia ou antes de dormir. Com o tempo, você vai perceber que esses minutos se tornam um refúgio, um lugar seguro onde você pode voltar sempre que precisar se alinhar novamente. Deus não espera a perfeição, Ele espera disposição. Ele está pronto para te ajudar a se levantar quantas vezes forem necessárias. O que importa é que você continue respondendo a esse convite, até que a transformação seja tão evidente que outras pessoas percebam e sejam inspiradas também.
Hoje é o primeiro capítulo de uma nova história, e ela começa com a sua decisão de não permanecer onde está. Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum momento de angústia, nenhuma noite mal dormida. Tudo é usado para moldar algo dentro de nós, algo que será necessário para o próximo capítulo da nossa história. Quando escolhemos não desistir, mesmo sem ver o caminho completo, damos a Deus a oportunidade de fazer algo novo. Sentir-se assim não é sinal de fraqueza, não é algo para se envergonhar. Todos, em algum momento, enfrentam esse tipo de vazio, esse tipo de pergunta. O que nos diferencia é como escolhemos responder a esses momentos. Há quem permita que o desespero o afaste de Deus, mergulhando ainda mais fundo na solidão. É como se o ar que você respira fosse carregado de paz. E cada vez que solta o ar, libera também um pouco do peso que estava preso no peito. Esse exercício pode parecer pequeno, mas é profundamente espiritual. Porque ao parar, você declara que não precisa estar no controle de tudo o tempo inteiro. Você reconhece que existe um Deus que sustenta o universo e que pode sustentar sua vida também. A pausa não serve apenas para aliviar a tensão, serve para ouvir. E é justamente por isso que ela toca o coração de Deus de maneira especial. Ao transformar dor em oração, você está dizendo que prefere correr para os braços dele em vez de tentar resolver tudo sozinho. E essa escolha abre portas para que ele derrame paz, direção e força para enfrentar o que vem pela frente. Se hoje o seu coração está inquieto, pare por um momento e escolha uma promessa para meditar. Repita-a várias vezes, até que ela desça da mente para o coração. Permita que ela se torne parte de você, até que consiga sentir a paz que ela carrega. E sempre que o medo tentar voltar, volte a essa promessa. Hoje você pode dar esse passo. Mesmo que tudo pareça desmoronar, encontre algo para agradecer. Talvez seja apenas o fato de estar ouvindo esta mensagem agora, e isso já é suficiente para mostrar que você ainda tem uma chance de recomeçar. É por isso que buscar uma comunidade de fé, ou pessoas com quem você possa se conectar, é tão importante. Deus usa pessoas para responder orações. Às vezes, a palavra de encorajamento que você precisa vai vir da boca de alguém que cruzará o seu caminho. Cada palavra declarada é como uma chave que destranca portas trancadas pela dor. É como abrir janelas para deixar a luz entrar em quartos que estavam escuros há muito tempo. Então agora, declare mais uma vez: eu escolho confiar, eu escolho acreditar, eu escolho viver com esperança. Com o tempo, você vai perceber que esse exercício se torna um farol. Em dias difíceis, você vai se lembrar da imagem que construiu, e isso vai te dar forças para não desistir. Esse futuro não é uma ilusão, é um convite. Deus está chamando você para vivê-lo. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe para te lembrar que ainda há capítulos lindos para serem escritos na sua história. Que sua vida seja luz para quem está na escuridão. Que suas palavras sejam bálsamo para quem está ferido. Que sua fé seja um testemunho vivo de que Deus transforma histórias. Este não é o fim, é o começo de uma nova jornada. Continue, compartilhe, inspire e permita que a obra que começou em você se multiplique ao seu redor. Por mais pesado que pareça o fardo que você carrega, por mais profunda que seja a escuridão que sente, a luz está chegando. É como a aurora que rasga a madrugada aos poucos, trazendo um novo dia. O que parecia ser o fim daquela jornada se torna o início de uma transformação. A pessoa se levanta, ainda com o rosto molhado de lágrimas, mas agora existe algo diferente no olhar. Existe um Deus que conhece sua dor e está disposto a transformar sua história se você permitir. O simples ato de dizer, eu preciso de ajuda, pode ser o início de uma vida completamente nova. Há momentos na vida em que parece que o céu está fechado. Talvez você esteja tão acostumado a viver em alerta que parar pareça impossível.
Mas experimente. No meio do dia, faça uma pausa de 2 minutos e respire profundamente. Inspire contando até 4. Segure o ar por alguns segundos, depois solte lentamente. Enquanto faz isso, imagine que está entregando nas mãos de Deus cada preocupação, cada medo, cada peso. A cada vez que você ora, sua confiança em Deus se aprofunda. Sua dependência dele aumenta. É um processo de transformação que acontece de dentro para fora. Aos poucos, você percebe que as situações ao redor podem continuar difíceis, mas a sua perspectiva mudou. Você encontra força onde antes só havia desespero, esperança onde antes só havia medo. Ficamos esperando aquela resposta imediata para a oração mais urgente, a cura que muda tudo, o emprego dos sonhos, o livramento impressionante. Mas ao focarmos apenas nesses grandes eventos, deixamos de perceber os inúmeros pequenos milagres que acontecem todos os dias. Você continua sentindo a dor, mas agora sabe que ela não é o fim, que algo bom ainda pode surgir disso tudo. Outro efeito poderoso da gratidão é que ela gera resiliência. Pessoas gratas não se quebram com facilidade, porque elas encontram força mesmo nas situações adversas. E é compreensível, relacionamentos podem ferir. Mas não deixe que isso te prive da cura, que pode vir através de novas conexões. Deus pode usar outras pessoas para restaurar a confiança que foi quebrada. Ao se permitir fazer parte de uma comunidade, você abre espaço para ser cuidado, para ser apoiado e também para apoiar outros. O silêncio guiado é como um recarregar de baterias espirituais e emocionais. Ele te prepara para enfrentar os desafios do dia com mais serenidade e clareza. Agora, fique mais alguns instantes em silêncio. Respire profundamente e sinta a presença de Deus preenchendo o ambiente. A esperança não é uma ilusão. Ela é uma realidade que começa no momento em que você decide acreditar. E hoje você está escolhendo acreditar, está escolhendo enxergar a vida de uma nova maneira, está escolhendo confiar que Deus está escrevendo uma história maior do que o que os seus olhos podem ver. É assim que Deus trabalha, de forma gradual, gentil e constante. Ele não impõe a sua presença, ele a oferece, esperando que o coração se abra para recebê-la. E quando isso acontece, algo muda por dentro. Essa é a promessa para você hoje. Mesmo que tudo pareça perdido, existe uma mão estendida, pronta para te erguer e te mostrar que sua história não acabou. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez tenha acordado hoje com o coração pesado, sentindo um aperto no peito, antes mesmo de colocar os pés no chão. A mente nunca descansa, o corpo se mantém em estado de alerta e o coração vai acumulando um cansaço que não é apenas físico, é emocional e espiritual. Parar se tornou quase um ato de rebeldia. Mas é justamente esse ato simples que pode mudar tudo. Parar não é perda de tempo, é o primeiro passo para recuperar a vida. É criar espaço para que Deus fale, para que a alma respire e para que a mente volte a se alinhar com aquilo que realmente importa. Uma forma prática de transformar dor em oração é usar cada emoção como um ponto de partida para falar com Deus. Está com medo? Fale sobre esse medo. Está com raiva? Abra o coração e conte a Ele. Está cansado? Peça descanso. Está triste? Deixe as lágrimas rolarem na presença dEle. Muitas vezes, o problema não é a ausência das promessas, mas o esquecimento delas. É por isso que é tão importante criar o hábito de se lembrar diariamente do que Deus disse. Pode ser escrevendo versículos em um caderno, colando bilhetes pela casa ou ouvindo mensagens que reforcem a palavra. Com o tempo, esse exercício se torna um hábito e você passa a identificar motivos de gratidão ao longo do dia, não apenas ao final dele. Essa mudança de foco transforma a maneira como você encara os problemas.
Em vez de se sentir vítima das circunstâncias, você começa a se sentir participante de algo maior, alguém que vê propósito mesmo na dor. Permita-se viver essa experiência. Procure pessoas que possam orar com você, ouvir você, compartilhar o peso da caminhada. E, se não encontrar de imediato, peça a Deus para te guiar até elas. Ele é especialista em criar encontros que mudam histórias. O coração desacelera, a mente se torna mais clara e você começa a sentir que algo novo está nascendo. No silêncio, muitas respostas surgem. Talvez não respostas completas, mas pequenas direções, pequenos sinais de por onde começar. Você pode também escrever esse compromisso. Pegue um papel e anote o que você quer mudar, o que você quer deixar para trás e o que você deseja construir daqui para frente. Ler essas palavras todos os dias vai te lembrar de que você está em movimento, mesmo quando não perceber grandes mudanças. O peso começa a se tornar mais leve, a respiração se torna menos ansiosa e uma esperança tímida começa a nascer, quase imperceptível no início, mas forte o bastante para impedir que você desista. Este é o momento de escolher ouvir. Ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Ouvir o que Deus está dizendo no íntimo da sua alma. Eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Muitas vezes, as respostas rápidas que pedimos resolveriam o sintoma, mas não curariam a raiz do problema. O silêncio é o lugar onde Deus trata a raiz, onde Ele prepara o terreno para algo que será muito maior do que você imagina. E no silêncio que o caráter é moldado, que a paciência é exercitada, que a fé é fortalecida. Esse processo não é confortável, mas é essencial. Esperança não é apenas um sentimento que surge quando as coisas estão indo bem. É uma decisão consciente, um posicionamento que você toma todos os dias, mesmo quando as circunstâncias parecem apontar para o contrário. Escolher a esperança é como acender uma chama no escuro. A escuridão pode estar ao redor, mas aquela pequena luz muda a forma como você enxerga o ambiente. Cada vez que a ansiedade aperta, você decide novamente: eu confio no plano dele. É assim que a entrega vai se tornando um estilo de vida e não apenas um ato isolado. Quando você entrega tudo, Deus começa a trabalhar de um jeito que você não conseguiria imaginar. Eles estão ao nosso redor, mas precisamos de olhos treinados para reconhecê-los. O simples fato de acordar hoje já é um milagre. Há quem não tenha tido essa chance. O ar que você respira, o coração que bate sem que você precise dar uma ordem, a mente que te permite refletir e ouvir esta mensagem, tudo isso é graça de Deus em ação. Da mesma forma, cada experiência dolorosa tem o potencial de revelar algo em nós que não conheceríamos de outra forma. Quando você entrega sua dor para Deus, ela começa a ganhar um novo significado. O que antes era apenas motivo de lamento passa a ser um ponto de virada. A cura que você busca pode estar em um simples café com alguém que vai te ouvir, em uma conversa sincera, em uma reunião onde você se sente aceito. Caminhar junto é um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos, porque nos lembra que não precisamos enfrentar as batalhas sozinhos. Sinta o amor dele envolvendo você, a paz dele guardando sua mente e a esperança dele reacendendo dentro do seu coração. Ao abrir os olhos novamente, carregue essa paz consigo. Permita que ela te acompanhe no restante do dia. Este momento foi um encontro entre você e o Criador, e nada pode roubar o que você experimentou aqui. A dor que você passou não será desperdiçada. Ela será usada para te fortalecer, para te aproximar de Deus e para inspirar outras pessoas que ainda estão tentando encontrar uma saída. A sua história pode se tornar a prova viva de que é possível sobreviver ao caos e renascer mais forte. Eu nunca te abandonei. Essa voz é capaz de romper o silêncio que atormenta, trazer paz onde só havia confusão e devolver o sentido para os dias que pareciam vazios.
Por isso, mantenha sua mente e seu coração abertos, porque o que você está prestes a experimentar pode se tornar o divisor de águas da sua vida. A fé pode ser reacendida, a esperança pode ser restaurada e a paz pode voltar a reinar no lugar onde hoje há angústia. Deus não se esquece de você. O que hoje parece silêncio pode ser o maior ato de amor que Ele já fez. Porque no silêncio você é levado a parar de tentar controlar tudo, é desafiado a se render e confiar. E é nessa rendição que o coração encontra descanso. O silêncio de Deus também pode ser um sinal de que a resposta já foi dada, mas ainda está a caminho. Há processos que precisam se cumprir antes que a promessa se manifeste. Permita-se sentir de novo, acreditar de novo, sonhar de novo. A esperança não depende de um cenário perfeito, depende de uma decisão. E essa decisão está ao seu alcance agora. A dor pode se tornar um peso insuportável ou uma ponte para algo maior, e a escolha de qual caminho seguir está em suas mãos. Não é fácil abrir mão do controle, mas é nesse ato que você encontra liberdade. Porque quando Deus assume o volante da sua vida, você para de dirigir em círculos e começa a seguir um caminho com direção. Quando o coração está abatido e a mente é tomada pelo medo, lembrar das promessas de Deus é como beber água fresca em meio ao deserto. Elas são âncoras que impedem o barco da sua vida de ser levado pelas tempestades. A gratidão também fortalece a fé. Quando você se lembra do que já recebeu, do que já viveu, de como Deus já agiu antes, seu coração ganha confiança para continuar crendo que Ele vai agir de novo. É como olhar para trás e ver um rastro de cuidado e provisão, o que te encoraja a dar mais um passo. Isso não elimina as lágrimas, mas faz com que elas caiam com esperança. Chega um momento na jornada em que é preciso abrir a boca e declarar vida sobre tudo aquilo que parecia morto. As palavras têm um poder imenso. Elas podem construir ou destruir, podem curar ou ferir, podem trazer esperança ou alimentar o desespero. Pode ser uma palavra que brota no coração, uma lembrança que precisa ser ressignificada, uma ideia de algo que você precisa fazer. Não lute contra esse momento. Receba o que Deus está te mostrando. Pode ser que o silêncio simplesmente seja um abraço dele dizendo: "Eu estou aqui", e isso já é suficiente para restaurar a esperança. Se você chegou até aqui, já deu um passo enorme em direção à cura e à restauração. Isso por si só já é um sinal de esperança. Não importa quão profundo tenha sido o vale que você atravessou, o simples fato de estar aqui, ouvindo esta mensagem até o fim, é prova de que existe algo em você que não desistiu. Este é o começo de uma jornada que pode mudar tudo, se você permitir que Deus seja o guia. Imagine alguém caminhando sozinho por uma estrada de terra ao entardecer. O céu começa a escurecer, as sombras se alongam e o vento frio sopra no rosto. Quando você decide parar de lutar sozinho e convida Deus para entrar na sua história, algo poderoso acontece. Não significa que todos os problemas desaparecem de repente, mas significa que você passa a ter alguém que caminha ao seu lado em cada passo. Quando você para e respira de forma consciente, algo poderoso acontece. Os batimentos cardíacos diminuem, a tensão nos ombros começa a relaxar, a mente desacelera. Esse simples movimento de inspirar e expirar com intenção é como abrir uma janela para que a presença de Deus entre. A Bíblia nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso significa que cada dia traz consigo a oportunidade de recomeçar. Escolher a esperança é se apropriar dessa promessa e dizer: "Eu não vou viver de acordo com o peso do ontem. Vou viver de acordo com a graça que recebi hoje." É uma decisão de não deixar que o passado defina o presente e de acreditar que o futuro pode ser diferente.
Promessas que não são apenas frases bonitas, mas compromissos do próprio Deus com você, compromissos que Ele jamais deixará de cumprir. Quando você traz essas promessas à memória, a alma começa a respirar aliviada, a mente se acalma e a fé encontra um lugar firme para se apoiar. E quanto mais você reconhece, mais sensível se torna para perceber os próximos milagres, criando um ciclo de fé e gratidão que fortalece sua jornada espiritual. A gratidão tem o poder de transformar completamente a atmosfera de uma vida, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Sua história se torna um testemunho vivo de que é possível sobreviver, de que existe esperança, de que há um Deus que restaura, e isso dá um propósito maior àquilo que você viveu. A dor deixa de ser apenas sobre você e passa a ser sobre o impacto que sua experiência pode gerar na vida de outros. Ao falar, você está profetizando sobre o seu futuro, chamando à existência coisas que ainda não vê. Isso não é mágica, é fé em ação. É importante falar em voz alta. Quando você ouve a sua própria voz declarando, a mente acredita com mais facilidade. Se há relacionamentos quebrados, visualize o perdão acontecendo, a reconciliação sendo possível, a paz voltando a reinar. Se há áreas de escassez, imagine portas se abrindo, recursos chegando, oportunidades surgindo. Se a sua dor é emocional, imagine o coração sendo curado, a mente encontrando descanso e a alegria voltando a ser parte do seu dia. Talvez você tenha decidido entregar um medo, perdoar alguém, recomeçar a oração diária ou simplesmente escolher acreditar de novo. Escreva isso. Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir. Se você conhece alguém que está vivendo um tempo de dor, que se sente sem esperança ou que precisa dessa mensagem tanto quanto você precisou, envie este vídeo para ela agora mesmo. Cada passo é mais pesado que o anterior, e as lembranças do que aconteceu nos últimos meses passam como um filme acelerado na mente. Essa pessoa carrega o peso de perdas recentes, decepções dolorosas e sonhos que pareciam tão próximos de se realizar, mas se quebraram de forma inesperada. A cada passo, o corpo grita por descanso, mas não há lugar para se sentar. Porque a fé não é construída quando tudo está bem. Ela é construída quando tudo está escuro e você decide continuar acreditando. O silêncio de Deus também serve para nos ensinar a distinguir sua voz em meio ao barulho. Vivemos em um mundo cheio de ruído, notificações, notícias, opiniões, pensamentos acelerados. Muitas vezes, carregamos fardos sozinhos porque acreditamos que precisamos provar algo para nós mesmos ou para os outros. Admitir que não conseguimos resolver tudo por conta própria é libertador. É como tirar um peso de sobre os ombros e deixá-lo aos pés de Deus. Esse ato de entrega cria espaço para que Ele derrame força onde havia fraqueza, coragem onde havia medo e esperança onde havia desespero. Fazemos uma oração, choramos, dizemos que confiamos, mas no dia seguinte estamos novamente ansiosos, tentando controlar o que já havíamos deixado aos pés dele. A entrega verdadeira é diária, é um exercício de fé. Cada vez que o medo tenta voltar, você lembra: eu já entreguei isso a Deus. Os pequenos milagres também aparecem em detalhes que parecem banais, mas que carregam significados profundos. O abraço de alguém querido no momento certo, a mensagem inesperada que te encorajou no dia em que você estava prestes a desistir, a oportunidade de trabalho que surgiu quando você achava que não havia saída, o sorriso de uma criança que aqueceu seu coração quando tudo parecia frio demais. Talvez hoje você ainda esteja no meio desse processo e não consiga ver nada de bom no que está vivendo. E está tudo bem. Ressignificar não é algo que acontece de uma hora para outra, mas você pode dar o primeiro passo hoje, dizendo a Deus: eu não entendo o porquê disso tudo, mas eu escolho entregar nas tuas mãos.
Esse momento de declaração é um divisor de águas. Ele marca uma decisão, a de viver a partir da verdade de Deus e não das circunstâncias. Você pode até continuar enfrentando desafios, mas agora está equipado com algo novo. A certeza de que existe um Deus que está agindo. Segure essa visão e continue caminhando, porque ela será a motivação para transformar cada dia em uma oportunidade de se aproximar desse propósito. Agora que o seu coração foi acalmado, que sua mente recebeu clareza e que você pôde visualizar um futuro com esperança, é o momento de dar um passo concreto. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está enfrentando um momento difícil. Você pode ser a resposta de oração que essa pessoa tanto esperava. Cada compartilhamento é como lançar uma semente de esperança no coração de alguém, e Deus pode usar esse simples gesto para mudar uma história inteira. É como se a estrada fosse infinita, sem nenhum sinal de chegada. O coração bate devagar, mas o peso da alma faz parecer que cada batida é um esforço sobre-humano. A solidão parece gritar mais alto que qualquer som ao redor. É um vazio que ecoa, que dói, que parece não ter fim. Oramos, clamamos, pedimos respostas e tudo o que recebemos é silêncio. Esse silêncio pode ser ensurdecedor. Ele parece aumentar o peso que já carregamos. Faz parecer que estamos completamente sozinhos e, por vezes, nos leva a questionar se Deus realmente se importa. Criamos máscaras que mostramos para o mundo, acreditando que assim estaremos protegidos, mas por dentro, muitas vezes, estamos em pedaços. A vulnerabilidade, ao contrário do que parece, não é fraqueza. Ela é a porta para a cura, o ponto de partida para a verdadeira transformação. Talvez hoje você precise fazer exatamente isso. Feche os olhos por alguns minutos, respire fundo e fale com Deus. Conte a Ele o que está acontecendo, o que você teme, o que você sonha, o que você não entende. Permita-se ser ouvido, permita-se ser acolhido. Cada um desses acontecimentos é uma lembrança silenciosa de que Deus está cuidando de você. Eles não são coincidências, são manifestações sutis do amor dele. Treinar o olhar para perceber esses sinais muda completamente a forma como você vive. Ressignificar a dor não significa negá-la ou minimizá-la. Significa entender que, mesmo sendo difícil, ela pode se tornar uma ferramenta para nos tornar mais fortes, mais conscientes e mais próximos de Deus. E quando são alinhadas à fé, se tornam como sementes plantadas no solo do coração, prontas para produzir frutos no tempo certo. Por isso, agora é a hora de usar esse poder de forma consciente. É o momento de convidar quem está ouvindo a declarar em voz alta palavras que transformam a atmosfera e reprogramam a mente. Porque, ao falar, você não está apenas se expressando, está fortalecendo sua própria fé. Transformação não acontece apenas quando ouvimos uma mensagem inspiradora, mas quando escolhemos agir de forma diferente a partir dela. Este é o ponto de virada. É aqui que você decide que não quer mais viver da mesma forma, que não vai permitir que o passado continue ditando o rumo da sua vida, que não vai permitir que a dor tenha a última palavra. A transformação começa quando você diz a Deus: eu quero algo novo e estou disposto a começar hoje. Essa pessoa finalmente cai de joelhos, não porque desistiu da vida, mas porque já não resta força para continuar do mesmo jeito. O choro começa como um soluço contido e logo se transforma em uma enxurrada de lágrimas. O rosto se cobre de poeira e lágrimas, e o chão frio parece a única companhia. Essa sensação é tão humana que até grandes personagens bíblicos a experimentaram. Davi, em muitos de seus salmos, perguntava por que Deus parecia distante. Jó, no auge do seu sofrimento, clamava por uma explicação e não ouvia resposta.
Jesus, na cruz, bradou perguntando por que havia sido abandonado. Quando você se permite ser vulnerável diante de Deus, algo poderoso acontece. É como se uma muralha começasse a desmoronar, permitindo que a luz entre nos lugares mais escuros. Você pode falar com Ele de forma simples, sem filtros, sem medo de julgamento. Pode contar o que dói, o que te assusta, o que te envergonha. A dor pode até não desaparecer na mesma hora, mas ela começa a perder o poder de te esmagar. Você sai da oração mais leve, mais confiante e mais disposto a seguir. A dor, então, deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser um meio de se aproximar de Deus. Em vez de enxergar apenas o que falta, você começa a agradecer pelo que tem. Em vez de sentir que tudo está contra você, você percebe que há algo maior trabalhando a seu favor. Isso não significa ignorar os problemas, mas significa enxergar que, mesmo em meio a eles, há motivos para celebrar. Essa percepção desperta gratidão, e a gratidão tem o poder de transformar a atmosfera interna. Usa essa dor para algo bom. Essa oração simples abre espaço para que Ele transforme o que hoje parece destruição em construção. Com o tempo, você verá que aquilo que mais doeu pode se tornar justamente o que mais te aproximou dele. Nenhum ser humano foi criado para viver isolado. Desde o início, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Cada inspiração é uma forma de receber a presença de Deus, cada inspiração é um ato de entrega. Permita que o coração fale em silêncio. Não é preciso dizer nada, apenas sinta. Esse silêncio não é vazio, é cheio da presença de Deus. É aqui que Ele começa a tocar nas áreas mais profundas do seu ser, naquelas que você nem sempre mostra para os outros. Há uma chama, talvez pequena, mas viva, que insiste em continuar acesa. E essa chama é suficiente para que Deus comece algo completamente novo. Ele nunca se esqueceu de você. Ele nunca te abandonou, mesmo nos dias em que você achou que estava sozinho. Cada lágrima foi vista, cada oração foi ouvida, cada grito silencioso foi notado pelo Criador. E então, naquele momento, algo inesperado acontece. Uma oração começa a se formar. Não é uma oração bonita ou elaborada, não tem frases ensaiadas ou palavras rebuscadas. É um clamor simples, cru, sincero. Deus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Essa é talvez a frase mais poderosa que um ser humano pode pronunciar quando chega ao limite. Se Deus falasse o tempo todo no meio desse caos, dificilmente perceberíamos. Mas quando tudo se cala, quando Ele permite que a nossa alma fique inquieta, cria-se um espaço para que a voz dele se torne clara. É como se Ele estivesse dizendo: pare, respire, ouça. Nesse momento, não é apenas o ouvido que precisa ouvir, é o coração. Ele quer nos levar a um lugar de intimidade, onde aprendemos a depender menos das circunstâncias e mais da presença dele. É importante lembrar que a esperança não é negar a realidade. Não se trata de fingir que os problemas não existem, mas de escolher enxergar além deles. É olhar para a dor e dizer: você não vai me definir. Eu escolho acreditar que há algo maior acontecendo. Essa postura muda completamente a maneira como você enfrenta os desafios. Porque quando você carrega esperança, você carrega também força, ânimo e coragem. A esperança é combustível para continuar quando tudo em você quer parar. Ela tira o foco daquilo que machuca e direciona o coração para o que traz esperança. Reconhecer os pequenos milagres também aumenta a fé. Quando você começa a perceber as pequenas intervenções de Deus no seu dia a dia, é como se cada uma delas fosse um lembrete de que Ele continua presente e atento. Ressignificar a dor também é uma forma de libertação, porque quando você decide dar um novo sentido ao que aconteceu, deixa de ser refém do passado. A situação pode continuar sendo triste, mas ela deixa de te aprisionar.
É como se você tirasse o poder que aquela lembrança tinha de te paralisar. Ao declarar, você está também reeducando a sua mente. Muitas vezes, ela foi treinada para esperar o pior, para se preparar para o fracasso, para antecipar perdas. Mas, quando você começa a falar palavras de esperança, você cria novos caminhos mentais. Cada declaração é como uma nova trilha sendo aberta no seu cérebro. Uma trilha que aponta para a fé e não para o medo. Esse convite à transformação não é um chamado para a perfeição imediata. É um chamado para dar o primeiro passo, por menor que pareça. Pode ser começar um novo hábito de oração todas as manhãs, mesmo que dure apenas alguns minutos. Pode ser abrir a Bíblia e ler um versículo por dia, permitindo que essas palavras alimentem sua alma. Cada vez que você ora por alguém, o céu se move. Cada vez que você decide continuar, mesmo cansado, você inspira outros a fazerem o mesmo. Você não é apenas alguém que foi restaurado. Você agora pode ser instrumento de restauração para outras pessoas. Uma sensação de que ela não está mais sozinha. É como se um abraço invisível a envolvesse e dissesse: "Eu estou aqui." Essa presença muda tudo. Não apaga a dor de uma vez, mas oferece força suficiente para dar o próximo passo. É nesse momento que nasce uma faísca de esperança. Assim como a semente precisa de tempo para romper a terra e crescer, há orações que precisam de tempo para florescer. O aparente atraso não é negação, é preparação. Quando você entende isso, o silêncio deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. Ele se torna o lugar onde você aprende a confiar, mesmo sem ver, e a esperar, mesmo sem entender. Quando você faz essa escolha de maneira constante, começa a perceber pequenas mudanças na forma como encara a vida. A ansiedade diminui, o desespero perde força e o coração encontra fôlego para continuar. A esperança como escolha diária também é prática. Ela se manifesta nas atitudes que você toma ao longo do dia. Isso é o que a Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. É uma tranquilidade que não faz sentido para quem olha de fora, porque mesmo em meio à tempestade, você consegue descansar. Entregar radicalmente também significa confiar no tempo de Deus. Queremos resultados imediatos, mas o tempo dele é perfeito. Esse exercício treina sua mente para focar no que é bom. Com o tempo, você perceberá que há mais motivos para agradecer do que imaginava, e essa consciência vai mudar sua maneira de encarar os dias. Talvez você esteja passando por uma fase tão difícil que parece não haver nada de bom para reconhecer. Você não esquece o que aconteceu, mas começa a olhar para aquilo como parte de um processo que te trouxe até aqui. E ao fazer isso, você encontra força para seguir em frente sem carregar o mesmo peso. Esse processo exige tempo e paciência. Algumas dores precisam ser revisadas com cuidado, trabalhadas aos poucos. Ao acordar, declare vida sobre o seu dia. Antes de dormir, declare que está em paz, que Deus está cuidando de tudo enquanto você descansa. Com o tempo, você perceberá que sua postura muda. O semblante se torna mais leve, a ansiedade diminui e a esperança cresce. A transformação também exige que você olhe para dentro com sinceridade. Pergunte a si mesmo: quais áreas da minha vida precisam ser entregues a Deus? Quais hábitos estão me afastando da paz que eu tanto busco? Que pensamentos preciso substituir por verdades que trazem vida? Não tenha medo das respostas. Deus não revela nada para te condenar, mas para te libertar. Talvez essa história seja a sua. Talvez você esteja no meio da sua estrada deserta, se sentindo exausto e sem forças para continuar. Talvez esteja carregando perdas, decepções e dúvidas que ninguém ao seu redor conhece. E talvez você também tenha chegado ao ponto de se ajoelhar, mesmo que apenas no coração, e gritar em silêncio por socorro.
A boa notícia é que esse clamor não se perde no vazio. Muitas respostas que buscamos não vêm porque não damos espaço para escutá-las. A voz de Deus não costuma gritar, ela fala de maneira suave. E se não silenciarmos o ruído ao nosso redor, dificilmente vamos percebê-la. É por isso que o hábito de parar alguns minutos por dia é tão importante. Não precisa ser algo complexo, pode ser um momento simples. Desligar o celular, fechar os olhos, colocar uma música suave ou simplesmente ficar em silêncio. Entregar radicalmente tudo a Deus é uma das experiências mais libertadoras que um ser humano pode viver, mas também uma das mais desafiadoras. Isso porque entregar significa abrir mão do controle, soltar aquilo que você segura com tanta força e que muitas vezes é o que mais te causa dor. Mas mesmo no vale mais profundo, há sinais de que Deus não te abandonou. Pode ser uma pessoa que apareceu para te ajudar, uma ideia que trouxe solução para algo que parecia impossível, ou até mesmo a força que você encontrou para resistir mais um dia. Cada um desses pequenos sinais é prova de que o céu está se movendo ao seu favor. Fomos feitos para viver em comunidade, para compartilhar alegrias e dores, para celebrar conquistas e dividir fardos. No entanto, quando a vida nos fere, a reação natural de muitos é se fechar, se isolar, acreditar que ninguém seria capaz de entender o que estão passando. Permita que essas palavras se tornem o som mais alto da sua mente, até que o medo seja completamente silenciado. Porque aquilo que você declara com fé, alinhado ao coração de Deus, se torna a base sobre a qual o novo capítulo da sua vida será construído. Ele te convida a caminhar leve, sem as correntes que têm te prendido. Essa é uma jornada de coragem, porque mudar dói, mas continuar no mesmo lugar dói ainda mais. Dê um passo hoje. Fale em voz alta que você aceita esse convite. Diga: Senhor, eu quero viver a transformação que o Senhor preparou para mim. A história dessa pessoa mostra que não importa quão longa seja a noite que você está atravessando, existe uma luz esperando para iluminar o caminho. Essa luz não vem de circunstâncias perfeitas, não depende de tudo dar certo de repente. Ela vem de um Deus que permanece ao seu lado mesmo quando você acha que está sozinho. O silêncio não é vazio, é cheio da presença de Deus. Ele está ali, agindo, mesmo quando você não percebe. E quando o tempo certo chega, a resposta vem, e ela é tão clara que você entende por que precisou esperar. Deus não se afasta ao ouvir as confissões mais profundas. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Ele é um Pai que acolhe, que ouve e que entende. Ele sabe de cada detalhe antes mesmo que você fale, mas quer que você se abra para que o coração seja aliviado. A vulnerabilidade também tem o poder de quebrar o orgulho. É parar de lutar contra aquilo que está fora do seu alcance e reconhecer que existe alguém maior, capaz de conduzir sua vida de forma muito melhor do que você mesmo poderia. Muitas pessoas confundem entrega com passividade, mas elas não são a mesma coisa. Entregar não significa desistir, nem cruzar os braços esperando que tudo se resolva sozinho. Reconhecer esses milagres diários é também um ato de humildade. É admitir que você não é o único responsável por tudo que acontece de bom na sua vida, que existe uma mão invisível guiando, sustentando e abrindo caminhos. Isso gera reverência, aproxima o coração de Deus e cria um relacionamento mais íntimo com Ele. A oração que você não consegue fazer sozinho pode ser feita por alguém ao seu lado. O abraço que você precisa pode vir de alguém que Deus coloca na sua vida exatamente no momento certo. Comunidade é isso. É um espaço onde você é lembrado de que não está sozinho, onde você encontra força para continuar quando sente que já não há mais energia para seguir. Agora que sua mente está mais calma e seu coração mais leve, é hora de dar um passo a mais, visualizar o futuro que Deus está preparando para você. Esse é um exercício de fé
e esperança, porque olhar para frente, quando tudo parece incerto, exige coragem. Feche os olhos mais uma vez e imagine como seria sua vida se você estivesse vivendo em paz, com um propósito renovado. Visualize-se acordando pela manhã com disposição, sentindo o coração cheio de gratidão e não mais de peso. Essa é a grande virada. Perceber que o desespero não é o fim, é o ponto de encontro com a graça. É no chão que muitos descobrem sua força, porque é lá que se encontram com Deus. Essa cena de vulnerabilidade não é apenas um retrato de dor, é um retrato de esperança, porque é no momento mais escuro que a luz começa a brilhar com mais força. Você percebe que se tivesse recebido o que pediu no momento em que pediu, não estaria pronto para lidar com aquilo. Mas agora está. Agora você tem maturidade para receber, força para sustentar e gratidão para valorizar. O silêncio de Deus é, na verdade, um convite para aprofundar o relacionamento com Ele, para conhecer quem Ele é, além do que Ele faz. É dar um passo de cada vez, mesmo quando tudo em você grita para desistir. Essa prática vai moldando seu coração, como um exercício que fortalece os músculos da fé. No início, pode parecer difícil, mas com o tempo se torna mais natural. Cada dia que você escolhe a esperança é como adicionar um tijolo na construção de uma vida mais firme e resiliente. Pode ser um relacionamento que você não sabe mais como salvar, uma decisão financeira que te tira o sono, uma dor do passado que insiste em te prender, ou até mesmo um medo do futuro. Feche os olhos e diga a Deus: Senhor, está aqui. Eu coloco nas tuas mãos. Eu não sei o que fazer, mas eu confio que o Senhor sabe. Essa simples oração pode ser o início de uma grande virada. Elas conseguem encontrar beleza no meio do caos, força no meio da fraqueza e paz no meio da tempestade. Esse é o tipo de força que não vem de si mesmo, mas da conexão com Deus. Quando você agradece, está dizendo a Ele: eu confio no Senhor, mesmo sem entender. Essa declaração de fé tem o poder de mudar o rumo da sua história. Comece declarando que você não está sozinho. Diga em voz alta: eu não estou sozinho. Deus está comigo agora. Repita essa frase até que ela desça do intelecto para o coração. Sinta o peso dessas palavras. Elas são verdade. A presença de Deus é real, mesmo que você não a veja, mesmo que não a sinta fisicamente. Quando você fala essa verdade, algo dentro de você começa a se alinhar. Pequenos passos consistentes levam a grandes resultados. Com o tempo, você vai olhar para trás e perceber o quanto cresceu, o quanto amadureceu e o quanto se aproximou do propósito que Deus tinha para você desde o início. Este convite não é apenas para hoje, é para um estilo de vida. É sobre acordar todos os dias e escolher caminhar na direção certa, mesmo que tropece de vez em quando. Não há todas as respostas, não há todas as soluções, mas há uma certeza: Deus está ali. E isso é o suficiente para continuar. O próximo passo é dado com mais confiança, o próximo suspiro vem com mais leveza, e a estrada que antes parecia um peso se torna um caminho de reencontro com a vida. Portanto, se você está no meio desse silêncio agora, não se desespere. Use esse tempo para se aproximar de Deus de maneira intencional. Leia a palavra, medite, fique quieto diante dele. Não é necessário ter as palavras certas ou a oração perfeita. O que importa é a sinceridade. Há um detalhe precioso. É justamente na vulnerabilidade que experimentamos a presença de Deus de forma mais intensa. É como se o corpo todo relaxasse, como se a respiração ficasse mais leve e o coração encontrasse um ritmo novo. Essa entrega precisa ser radical, porque muitas vezes entregamos algo para Deus num dia e pegamos de volta no outro. Agradecer em meio à tempestade não significa negar a dor ou fingir que os problemas não existem. Significa escolher enxergar o que ainda está de pé,
mesmo quando tantas coisas caíram. É um ato de coragem, de resistência e de fé. A gratidão é uma arma espiritual porque muda a perspectiva, realinha o coração e abre espaço para que Deus continue agindo. É um lugar onde a sua dor é validada, mas onde você também é lembrado de que ela não será para sempre. Estar em comunidade não significa expor tudo para qualquer pessoa. Significa encontrar pessoas de confiança que compartilham dos mesmos valores e que podem te apontar para Deus quando você se sentir perdido. É como se Ele estivesse colocando bálsamo sobre cada ferida, aliviando cada dor, limpando o que estava confuso. Permaneça nesse estado por alguns instantes, permitindo que essa paz se espalhe por todo o corpo. O que parecia ser o fim é, na verdade, um novo começo. Talvez você ainda não consiga enxergar o que está por vir, mas pode ter certeza de que o melhor ainda está à frente. Há capítulos inteiros esperando para serem escritos, e Deus quer ser o autor deles. Ele quer encher essas páginas com superação, com restauração, com alegria, com milagres. A mente começa a disparar pensamentos de preocupação antes mesmo de o dia começar, como se estivesse se preparando para uma batalha que já sabe que será difícil. É como se um peso invisível estivesse sobre os ombros, tornando cada pequena tarefa um esforço gigantesco. Nesse espaço, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Um pensamento que traz paz, uma lembrança que aquece o coração, uma ideia que traz clareza. Parar e respirar também é um ato de humildade. É admitir que você não é uma máquina, que precisa de descanso, que tem limites. E é nesse reconhecimento que você se abre para receber o cuidado de Deus. Ele abre portas que você não seria capaz de abrir sozinho. Fecha caminhos que poderiam te destruir e coloca pessoas no seu trajeto para te ajudar. Muitas vezes, ele não muda imediatamente a situação, mas começa mudando você. Ele fortalece seu interior, aumenta sua capacidade de suportar, dá sabedoria para tomar decisões e derrama uma paz que não depende das circunstâncias. Quando você decide agradecer, algo muda imediatamente dentro de você. É como se o coração recebesse um sopro de esperança e a mente começasse a encontrar clareza no meio do caos. É natural que, quando enfrentamos dificuldades, nossa atenção se concentre no que falta, no que deu errado, no que nos machuca. Mas a gratidão quebra esse ciclo. O medo que parecia gritar tão alto começa a perder a força. Continue declarando: eu sou amado por Deus, eu sou cuidado, eu sou protegido. Essas afirmações não são apenas frases motivacionais, são realidades espirituais confirmadas pela palavra. Veja-se enfrentando o dia com confiança, tomando decisões com clareza e experimentando alegria, mesmo nas pequenas coisas. Permita que essa imagem seja tão vívida que você quase possa senti-la. Visualizar não é fantasiar ou viver fora da realidade. É alinhar sua expectativa com as promessas de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele continua escrevendo a sua história, e o capítulo que está por vir pode ser o mais bonito de todos. Essa mensagem não é apenas para consolar, é para lembrar que existe um propósito em tudo o que você viveu. O simples fato de se levantar, se arrumar e enfrentar o dia parece uma maratona emocional. E quando olha ao redor, tudo continua igual. O trânsito, as contas, o trabalho, os compromissos. E isso só aumenta a sensação de que a vida perdeu o brilho. É como se estivesse preso em um ciclo sem fim de obrigações, responsabilidades e frustrações. O salmista já dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é um convite para interromper a correria, para soltar as armas e deixar que Ele lute por você. Quando você aceita esse convite, descobre que a ansiedade perde força e que a fé começa a crescer.
É como se, no silêncio da respiração, você pudesse ouvir o próprio coração de Deus batendo em sintonia com o seu. Ele enxerga o quadro completo, enquanto nós vemos apenas um pedaço. Pode ser que ele esteja te livrando de algo que você ainda não entende. Pode ser que esteja te preparando para algo maior. Pode ser que esteja construindo em você uma força que vai ser necessária para o futuro. Ela nos convida a olhar para o outro lado da situação e perceber que, mesmo em meio às perdas, ainda há presentes. Agradecer pela própria vida, pelo ar que se respira, por ter passado por lutas anteriores e vencido, por ter aprendido algo com cada situação difícil. Essa postura nos fortalece, porque nos lembra que não estamos parados no mesmo lugar, que continuamos avançando. A ciência já comprovou que repetir afirmações positivas muda a forma como o cérebro reage às situações. E quando essas afirmações estão baseadas na palavra de Deus, elas carregam ainda mais poder. Porque não são apenas pensamentos positivos, são promessas vivas. Esse tipo de visualização cria motivação para agir, porque quando você consegue ver algo, se torna mais fácil caminhar na direção disso. Ao visualizar esse futuro, permita-se sentir as emoções que ele desperta. Essa jornada não será isenta de desafios, mas agora você carrega algo diferente dentro de si. A certeza de que não está sozinho para enfrentá-los. E essa certeza muda tudo. Segure firme essa esperança. Alimente-a todos os dias, ainda que seja com pequenos gestos. Ore, mesmo quando não tiver palavras. Leia uma promessa de Deus, mesmo quando o coração estiver pesado. Agradeça pelas coisas simples, mesmo quando tudo parecer confuso. Talvez você já tenha se perguntado se alguém se importa, se Deus se importa. Talvez até tenha pensado que não faz diferença se você está aqui ou não. E eu quero que você saiba que faz. Você importa. Sua vida tem valor. Sua história tem peso e sentido, mesmo que agora não pareça. É preciso coragem para se despir das defesas e admitir: eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinho. Esse é o tipo de sinceridade que Deus espera de nós. Ele não se impressiona com discursos bonitos ou aparências bem montadas. O que toca o coração dele é a verdade dita do fundo da alma. Quando você aceita o tempo de Deus, deixa de lutar contra o que não pode controlar e passa a caminhar em sintonia com o propósito dele. Hoje você tem a chance de viver esse tipo de entrega. O sofrimento tem o poder de nos quebrar, mas também tem o poder de nos moldar, se permitirmos. É como o processo de lapidação de uma pedra preciosa. Ela é cortada, polida e pressionada para que revele o brilho que sempre esteve lá, mas estava escondido. Você pode ir além. Declare sobre as áreas que mais têm te feito sofrer. Se é a sua saúde, diga: meu corpo é templo do Espírito Santo e eu recebo cura e restauração. Se é a área emocional, declare: minha mente está sendo renovada e a paz de Deus guarda meu coração. Se é a área financeira, afirme: Deus é meu provedor e cuida de cada detalhe da minha vida. Nada foi em vão. Cada queda te ensinou algo, cada lágrima regou a semente de uma nova força, e agora você está mais preparado para viver o que vem pela frente. Olhe para o futuro com expectativa, porque Deus está preparando algo bom, algo que vai justificar cada oração que você fez, cada noite que você chorou, cada momento que você achou que não iria suportar. Ele conhece os traumas, as feridas e os medos que você guarda trancados. E mesmo assim, Ele te ama profundamente. Não um amor distante ou frio, mas um amor presente, capaz de restaurar aquilo que você acha que não tem mais solução. É esse amor que transforma a vergonha em coragem, o medo em confiança, a dor em aprendizado. É esse amor que te lembra que você não é definido pelos seus erros, pelas suas quedas ou pelas suas lutas.
Quando nos despimos de tudo o que é superficial, ficamos nus diante dele e ele nos reveste de paz. Esse encontro íntimo gera uma força que não vem de nós, mas que nos capacita a continuar. As lágrimas que antes pareciam sinal de derrota se tornam sementes de cura. A confissão que parecia difícil se torna o início de uma nova história. São faróis que iluminam o caminho quando tudo ao redor está escuro. A Bíblia está repleta de palavras que trazem vida, consolo e esperança. E cada uma delas foi escrita para situações como a que você pode estar vivendo agora. O apóstolo Paulo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso inclui até as coisas que parecem injustas ou insuportáveis. Deus não desperdiça nada. Ele pega os fragmentos da sua história e constrói algo novo a partir deles. Chegou o momento de silenciar tudo ao seu redor. Desligue as distrações, feche os olhos e permita-se simplesmente estar presente. Inspire profundamente e sinta o ar preenchendo os pulmões. Depois, solte o ar devagar, como se estivesse entregando junto cada peso, cada preocupação, cada ansiedade. Este é o momento de transformar tudo o que você sentiu até aqui em um movimento de fé. O que Deus começou a fazer no seu coração ao longo desta mensagem não precisa terminar agora. Pelo contrário, este é o ponto de partida para uma vida de comunhão, crescimento e transformação contínua. E quando você sente a presença dele, até o caminho mais escuro parece menos assustador. Essa é a grande virada que muitos experimentam. O vazio que antes parecia insuportável se torna o lugar onde a presença de Deus habita. Quando deixamos de fingir que está tudo bem, damos permissão para que os outros façam o mesmo. Criamos um ambiente de verdade e apoio, onde ninguém precisa carregar máscaras. Isso constrói conexões reais e nos ajuda a perceber que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus nos criou para viver em comunhão e a vulnerabilidade é um dos caminhos para restaurar essa conexão. Uma das promessas mais poderosas está no livro de Isaías, quando Deus diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Essas palavras são um lembrete de que você não está sozinho, de que a presença dele é constante, mesmo quando você não a sente. Às vezes, é preciso chorar de novo, lembrar de novo, conversar com Deus sobre o que aconteceu, até que o coração esteja pronto para ver aquilo de outro ângulo. Mas a cada passo dado nesse caminho, algo dentro de você vai se reorganizando. É como se o caos fosse ganhando ordem, como se as peças de um quebra-cabeça começassem finalmente a se encaixar. Ele disse que tem planos de paz e não de mal para dar um futuro e uma esperança. Isso significa que mesmo que o presente esteja difícil, o amanhã pode ser diferente. Ao imaginar esse futuro, você está declarando que não será definido pelas circunstâncias atuais. Você está plantando sementes de fé no solo do seu coração. A comunhão não termina aqui. Continue acompanhando os próximos conteúdos, porque alimentar sua fé é uma escolha diária. Faça parte de uma comunidade onde você possa crescer espiritualmente, seja presencialmente ou online. Conecte-se com pessoas que também estão buscando a presença de Deus e caminhe junto com elas. Hoje você tem a chance de fazer essa escolha. Continuar carregando tudo sozinho ou abrir espaço para que Deus carregue junto com você. E essa decisão pode ser o primeiro passo para a restauração que você tanto busca. Não importa quão fundo você tenha caído, quão perdido se sinta ou quão confuso esteja seu coração, existe um caminho de volta. Hoje você tem a oportunidade de se abrir, de se ajoelhar, de falar com Deus exatamente como está. Pode ser em voz alta, pode ser em pensamento, pode ser chorando. O importante é não guardar para si. A vulnerabilidade não te torna fraco,
te torna humano, e é nesse ponto de humanidade que você encontra o toque divino. Permita-se ser visto, ser ouvido, ser cuidado. Esse é o passo que pode transformar não apenas seu estado emocional, mas toda a sua vida. Outro versículo que traz esperança está em Jeremias 29:11, onde o Senhor declara: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é uma garantia de que existe um plano e que esse plano é bom, mesmo que no momento pareça impossível acreditar nisso. Cada promessa é como uma semente plantada no solo da sua alma, pronta para florescer no tempo certo. E quando você olha para trás, percebe que aquele sofrimento que parecia insuportável se tornou parte da história que te transformou. Ressignificar a dor também cria empatia. Quando você passa por algo difícil e permite que Deus use essa experiência para te curar, você se torna capaz de ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo caminho. A ciência mostra que a visualização cria conexões neurológicas que ajudam a transformar pensamentos em ações. E quando essa prática está alinhada à fé, ela se torna ainda mais poderosa, porque você está se conectando ao que Deus quer fazer. Depois de visualizar, transforme essa imagem em oração. Diga a Deus: Senhor, eu creio que esse futuro é possível. Troque experiências, ore por outras pessoas, peça oração quando precisar. Quando você participa dessa troca, a sua fé é fortalecida, sua esperança é renovada e você se sente menos sozinho. Esse é também um convite para que você se comprometa consigo mesmo. Reserve momentos no seu dia para silenciar, orar, agradecer e sonhar. É acordar e agradecer por estar vivo, mesmo quando não sente vontade. É fazer uma oração curta, no meio do caos, pedindo direção. É falar palavras de vida sobre si mesmo, ao invés de repetir palavras de derrota. Ao relembrar essas promessas, você pode começar a declará-las em voz alta. Há poder em ouvir a própria voz, proclamando aquilo que Deus já disse. Quando você repete: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A mente começa a se alinhar com a verdade de que você não será desamparado. Eu coloco nas tuas mãos cada área da minha vida que precisa ser restaurada. E confio que o Senhor está me conduzindo para esse lugar. Essa oração sela no coração aquilo que você viu na mente e fortalece a decisão de caminhar na direção do propósito. Transforme isso em um hábito. Com o tempo, você vai perceber que a paz que sentiu aqui se torna parte da sua rotina. Você começará a enfrentar os desafios de uma forma diferente, porque saberá que Deus está com você. E lembre-se, cada passo que você dá abre espaço para que Deus continue agindo. Cada vez que você compartilha uma palavra de esperança, alguém é alcançado. Talvez você já tenha sentido a esperança se apagar, e tudo bem. Ela pode ser reacendida. Às vezes basta uma palavra, um gesto de bondade, uma lembrança de que Deus continua sendo fiel. Hoje pode ser o dia em que essa chama volta a queimar dentro de você. Quando você diz: Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, seu coração começa a se encher de coragem para enfrentar mais um dia. Essas declarações são armas espirituais que vencem o desânimo e combatem a ansiedade. Elas são como luzes que se acendem em cada canto escuro da sua alma, expulsando o medo. Quando o sofrimento chega, a reação mais comum é se fechar. Tentamos manter o controle, esconder o que sentimos ou nos distraímos para não pensar naquilo que machuca. Mas o problema é que ao engolir a dor, ela começa a corroer por dentro. Guardar o sofrimento não o diminui, só o torna mais pesado. É por isso que transformar a dor em oração é tão poderoso. A oração é o espaço onde você pode derramar tudo o que sente sem medo de julgamento, sem precisar filtrar as palavras. Ela é um diálogo vivo com o Criador, um momento em que o coração fala e Deus ouve com atenção.
Transformar dor em oração não é apenas pedir para que o problema desapareça, é abrir a alma e expor cada ferida diante dele. É dizer com sinceridade: Deus, está doendo, eu não sei mais o que fazer, mas estou aqui. Não é preciso encontrar palavras bonitas ou discursos ensaiados. Quando você transforma a dor em oração, algo começa a acontecer dentro de você. A mente, que estava acelerada, começa a se acalmar. O coração, que estava pesado, começa a sentir alívio. Não significa que tudo se resolve instantaneamente, mas significa que você já não está carregando o peso sozinho. Obrigado por assistir, curta, comente e compartilhe. Que Deus lhe abençoe sempre.